Imagine abrir sua caixa de correio em uma manhã comum e encontrar uma carta com uma aparência envelhecida. O envelope, amarelado pelo tempo, carrega um selo de outra época. E ao abrir, você percebe algo extraordinário. A carta é datada de 70 anos atrás. Mas o mais surpreendente não é a antiguidade do documento, e sim o conteúdo que ele guarda. Palavras que mudam completamente o que você achava que sabia sobre sua própria história familiar. Antes de mergulharmos nos mistérios dessa carta e o impacto que ela teve na vida de uma família, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com amigos que adoram histórias inacreditáveis. E nos comentários diga, você acredita que objetos do passado podem mudar o nosso presente? Essa história começa em uma cidadezinha chamada Brookfield, nos Estados Unidos. Conhecida por sua comunidade única e casas que pareciam saídas de um filme, Brookfield era o tipo de lugar onde todos conheciam todos. Foi em uma manhã como qualquer outra que Ellen Thompson, uma mulher na casa dos 40 anos, encontrou a misteriosa carta na caixa de correio de sua casa. Ellen quase ignorou o envelope à primeira vista. Com tantas correspondências promocionais e contas acumulando, parecia apenas mais um papel sem importância. No entanto, algo chamou a sua atenção. O envelope era selado à moda antiga, com um carimbo datado de 1954 e um endereço manuscrito que ela não reconhecia. Intrigada, Ellen abriu cuidadosamente o envelope. O conteúdo da carta era surpreendente. Escrita à mão, com uma caligrafia elegante, a carta era assinada por um homem chamado Arthur. O texto era uma declaração emocionante de amor eterno. Arthur dizia estar partindo em uma viagem que poderia durar anos e prometia retornar para sua amada, Evelyn, não importando o que acontecesse. Ele também mencionava um segredo que precisaria revelar pessoalmente a ela quando voltasse. Ellen, confusa, nunca tinha ouvido falar de Arthur ou Evelyn em sua família. No entanto, o sobrenome no envelope era o mesmo que o seu, Thompson. Com o coração acelerado, ela decidiu perguntar à sua mãe, Clara, se conhecia essas pessoas. Clara, uma senhora de 78 anos, ficou em silêncio por alguns momentos ao ler a carta. Seus olhos se encheram de lágrimas. Arthur era meu tio, disse ela, com voz trêmula. Evelyn foi o grande amor da vida dele, mas ele desapareceu antes de poder casar com ela. A família sempre achou que ele tivesse fugido ou, pior. A revelação deixou Ellen ainda mais intrigada. Como essa carta havia se perdido por 70 anos? E o que era o segredo que Arthur mencionava? Clara contou que Evelyn nunca se casou, permanecendo na cidade até sua morte décadas depois, sem nunca explicar o que aconteceu com Arthur. Determinada a descobrir mais, Ellen começou a investigar. Primeiro, ela foi até o correio local, na esperança de entender como a carta poderia ter ficado perdida por tanto tempo. Um dos funcionários, um homem chamado Jim, explicou que cartas antigas às vezes eram descobertas em caixas ou sacos esquecidos durante renovações de escritórios. É raro, mas acontece, disse ele. Enquanto isso, Evelyn começou a buscar registros sobre Arthur e Evelyn. No arquivo público da cidade, encontrou documentos que mostravam que Arthur havia sido convocado para a guerra em 1954, pouco antes de desaparecer. Porém, não havia registros de seu retorno. Por outro lado, Evelyn era descrita como uma mulher reservada que raramente falava de sua vida pessoal. A busca levou Ellen a uma nova descoberta. Entre os documentos, havia uma foto de Arthur e Evelyn juntos, claramente apaixonados. No verso da foto, uma mensagem escrita por Arthur dizia: "Nunca deixe ninguém apagar o que construímos." Curiosa sobre o segredo mencionado na carta, Ellen decidiu visitar a antiga carta de Evelyn, que estava desocupada há anos. Para sua surpresa, a casa ainda guardava móveis e pertences da mulher. Enquanto explorava o lugar, encontrou uma pequena caixa trancada, escondida em um armário. Após procurar um chaveiro para abrir a carta, Ellen descobriu algo que mudaria tudo.
Dentro havia outra carta de Arthur, que parecia ter sido escrita no mesmo período da primeira. No entanto, esta carta nunca fora enviada. Nela, Arthur explicava que havia recebido uma proposta para trabalhar em uma missão ultra secreta do governo que exigia que ele cortasse todos os laços com sua antiga vida. Ele confessava que aceitou a proposta para garantir um futuro melhor para Evelyn. Ellen levou a nova carta para sua mãe, Clara, que ficou ainda mais emocionada. Então, ele não nos abandonou, disse Clara. Ele fez isso por ela. Mas a história não terminou aí. Com a ajuda de um historiador local, Ellen descobriu registros indicando que Arthur foi declarado desaparecido em 1956 após um acidente misterioso em uma instalação militar. A documentação era vaga, mas sugeria que ele poderia ter sido envolvido em experimentos científicos. A revelação trouxe mais perguntas do que respostas. O que realmente aconteceu com Arthur? E por que a carta apareceu depois de tanto tempo? Apesar das lacunas, Ellen e Clara decidiram que era importante preservar a história de Arthur e Evelyn. Elas doaram as cartas e a foto para o museu local, onde foram exibidas como parte de uma exposição sobre mistérios não resolvidos. O impacto das cartas não se limitou à família Thompson. A história chamou a atenção de jornalistas e curiosos, transformando-se em um fenômeno nas redes sociais. Pessoas de todo o mundo compartilharam suas teorias, desde explicações sobrenaturais até possibilidades de falhas no sistema postal. Ellen, no entanto, acredita que o surgimento da carta foi um presente do destino. É como se Arthur estivesse pedindo para não ser esquecido, disse ela em uma entrevista. Evelyn esperou por ele até o fim. Acho que de alguma forma ele conseguiu voltar para ela, mesmo que apenas através dessas palavras. O mistério da carta, que chegou 70 anos depois, permanece sem uma solução completa. Mas uma coisa é certa: ela uniu uma família, trouxe respostas a um amor perdido e deixou um legado que inspira reflexão sobre o tempo, o amor e os segredos que carregamos. E você, acredita que objetos do passado podem impactar nosso presente de formas inexplicáveis? Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e não perca mais histórias inacreditáveis como essa que acabamos de te contar sobre a grande história de Evelyn e Arthur Thompson.